Salve comunidade, esse é o podcast Voz da Quebrada. Eu sou a Laís. Eu sou a Aisha. E no episódio de hoje a gente tá com a Cristyle, que é fonoaudióloga, multiartista, educadora popular, produtora e pós-graduando em Economia Solidária, Saúde Ecossistêmica, Agroecologia, Habitat e Socioeconomia pela Universidade de Brasília. Salve, Cristyle! Salve! Queria que você se apresentasse pra gente, apresentasse seu corre, quem você é, o que você faz. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é muito importante para mim estar aqui, a gente falando de nós para nós, então quero agradecer muito a vocês. Bom, eu sou a Cristyle, meu nome de batismo é Emily Barros, tenho 31 anos, sou nascida e crescida na cidade da Ceilândia, mas sou filha de nordestinos. Meu pai é piauiense, minha mãe é baiana, e nesse remeleixo todo a gente veio parar aqui e estamos aí seguindo, vivendo. E como que você encontrou esse caminho do ativismo o ativismo ambiental dentro desse território, dentro da Ceilândia? Eu sempre fui muito inquieta, né, acerca das questões que permeiam nossa realidade. Desde muito cedo, sempre me envolvi sempre fui a representante de turma, presidente do CA. Então, essas questões que permeiam e permeavam e ainda permeiam a minha vivência sempre me trouxeram muita revolta. No ano de 2018, a gente viu uma coisa nova, assim, eu e as mulheres que fundamos o Instituto Filhas da Terra, hoje Instituto, até então coletivo. A gente viu a nossa juventude se levantando para falar sobre machismo, sobre racismo, sobre desigualdade, mas a gente sentia que tinha essa defasagem, esse buraco assim de representatividade, movimento jovem, movimento social jovem dentro da Ceilândia para debater questões ligadas ao nosso bioma, que é o Cerrado, ao meio ambiente. E a partir dessa necessidade, né, a gente estava lá no Zoca, pensou, podia ter mais planta aqui, né? O Zoca, que é muito alvo, é a Praça dos Eucaliptos, né, que durante uns anos vem sendo vítima do descaso e do descuido público com o intuito, né, que a especulação imobiliária, ele é um lugar que está pontuado num lugar bem valorizado, então tem uma especulação imobiliária muito grande e esse descuido fez assim, a gente lá de boa, fumando, pensou, e aí, vamos fazer alguma coisa? E aí nasceu o Instituto Filhas da Terra. E aí começou, né, eu comecei a trabalhar mais ativamente, daí em diante são 8 anos, né, de trabalho duro. Sim, você falou assim sobre como virou a chave de tipo, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas tipo, como vocês começaram? Vocês começaram fazendo projeto na sociedade, fazendo live, fazendo cartaz? Como que começou? Nossa, a gente fez um pouquinho de tudo. A gente fez muitos mutirões, né? Então, no primeiro momento, a gente começou, uma das nossas principais incentivadoras, que é importante falar, é a Ivanete, que ela é conhecida como Habita. Ela esteve à frente da Casa da Natureza há muito tempo. Ela faz parte do movimento Salve a Área JK e o Rio Melchior. Ela é uma ativista a longo prazo, sabe? Ela trabalha muito, incansavelmente, assim, apesar das limitações. É uma mulher que eu admiro muito. E eu acho que o importante quando a gente está começando algo, acho que a gente não pode ser emocionado, né? De, tipo, ignorar tudo o que já foi feito. Eu sempre digo que é melhor se envolver do que desenvolver. Então, a gente procurou as iniciativas que já faziam trabalhos parecidos com o que a gente queria executar, porque não é só você pensar, eu quero salvar o mundo e ir no louco sem estratégia, você se cansa, você perde energia, não é inteligente. Então a gente começou a trabalhar em parceria com a Casa da Natureza, que é localizada no trecho 2 do Sol Nascente, né? Nossa segunda maior favela da América Latina. Acho sempre bom pontuar isso para colocar esse espaço, para colocar nossas vozes e a nossa comunidade no lugar que ele deve ser visto. Muitas pessoas que são fora do Distrito Federal, né? Porque a gente não é Brasília, a gente é Distrito Federal. Brasília é aquele avião onde nosso povo é comissário de bordo, é copiloto e serve a essas pessoas, né, infelizmente. Então a gente começou a trabalhar lá no Sol Nascente Trecho 2 com a Ivanete, né, com a Bita, queridíssima,
e lá ela fazia educação ambiental com crianças. Então, nossa atuação começou com um trabalho com crianças, né? Então, o Cliff já estava também lá no Instituto Filhos da Terra. Cliff é professor, educador social há muitos anos, dançarino. Então, ele começou a trazer dança para essas crianças, e aí a gente fazia oficina de horta e tudo mais. Com o tempo, isso foi se expandindo, e aí a gente conseguiu o nosso primeiro fomento, que foi o Lecria, que é do Jovem de Expressão. É um edital que fomenta a economia criativa e os pequenos empreendimentos de quebrada e dá força e voz. Então, ainda nesse primeiro ano de atuação, a gente conseguiu passar nesse edital, e foi muito importante porque foi a primeira vez que a gente teve verba para fazer alguma coisa. Então, a gente usou esse dinheiro para comprar ferramenta, para estruturar, para se deslocar. A gente também usou para alimentação nessas atividades que a gente fazia, e foi assim. Massa. Pegando essa deixa que você falou do Rio Melchior, né, da luta da Ivonete. A Ivonete também é uma figura muito potente, muito forte aqui na Ceilândia, dentro da causa ambiental, dentro dessa luta. E aí, trazendo assim esse foco para o Rio Melchior, eu queria que você explicasse pra gente o que significa quando a gente fala que o Rio Melchior é um rio escolhido para morrer, e qual a importância dele pra gente aqui da Ceilândia. Vamos lá. No Brasil, a gente tem uma política que eu diria que é de extermínio. Essa política, ela escolhe zonas de sacrifício. E geralmente essas zonas de sacrifício são locais que vão ser sacrificados para que haja o bem-estar de quem não está em vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, as pessoas que têm o dinheiro, né? Os detentores do capital. E aí, o que acontece? O Rio Melchior é justamente a exemplificação clara disso. Eles precisavam de um rio para colocar o seu esgoto. Eles precisavam escolher um rio para morrer. E, obviamente, isso não ia ser um rio que fosse de suma importância dentro de Brasília, né? Então, eles escolheram um lugar afastado da capital, né? Da dita capital, Brasília, e escolheram ele para morrer, né? Então, a gente tem descaradamente eles jogam o resíduo não tratado direto dentro do rio. A própria CAESB, que é a nossa empresa de saneamento e abastecimento, faz isso, né, de uma maneira legal. E, para além disso, a gente também tem hospitais, frigoríficos, que usam de maneira clandestina o rio para colocar os seus dejetos. Isso é muito triste, porque pouco se fala nisso, mas para localizar, né, primeiro vamos por parte, o Rio Melchior, ele fica situado entre Samambaia, Taguatinga e Ceilândia. 3 RAs, né, que tem muitas pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Ele perpassa esses 3 lugares. E, pasmem vocês, o Rio Melchior, ele deságua lá no La Plata, na Argentina, né? Então, quando a gente faz essa escolha de poluir, não é uma escolha que afeta só nós, só o nosso bioma, só o nosso quadrado. Ela chega muito longe, né? E é muito louco pensar isso, porque aqui, né, do Rio Melchior, existem famílias ribeirinhas dentro do Distrito Federal. A gente pensa em famílias ribeirinhas quando a gente fala de Rio São Francisco, né, de Rio Amazonas, mas não, a gente tem famílias ribeirinhas aqui dentro do Distrito Federal que não tem políticas públicas pensadas para elas, né? São pessoas que vivem na beira desse rio poluído, dão água para os seus animais, lavam suas roupas, tomam banho nesse local, então regam suas plantas. Então essa contaminação, ela segue desenfreada, né? A gente no Lago Paranoá, a gente tem testes de controle de qualidade da água frequentemente. Aqui não. E aí a gente não sabe, né, a que pés
anda tudo isso, né? É muita preocupação, tem sido feitas audiências públicas, mas a gente sente que não chega a nenhum lugar porque o maior poluidor é o próprio Estado. Então fica difícil buscar ferramentas dentro da legalidade do Estado para combater as ações do próprio Estado. E aí, recentemente não, já faz um tempo, né? A gente vem brigando contra um empreendimento que se chama CMT, que eu chamo de cemitério, que é o Centro Metropolitano, né, de Taguatinga, que eles querem colocar ali do lado do centro administrativo, o nosso grande elefante branco, né? Que não teve estudo de impacto, aquela PPP horrível, está lá há mais de 10 anos sem uso, um espaço público enorme, um grande desperdício de dinheiro público, mas enfim. Aí ali perto, né, tem essa região preservada, e aí agora eles querem, a gente da Ceilândia, a gente tem a promessa de um parque há muitos e muitos anos. E esse parque nunca chega. E eu não digo parque do setor, eu falo de um parque ecológico, um parque que a gente tenha turismo, né? O parque do setor não abarca a demanda da população por espaços de sustentáveis, de bem-estar, de meio ambiente, de conexão com a natureza. Só dentro do território do Plano Piloto, eles contam com 10 parques. A Águas Claras, por exemplo, que é infinitamente mais nova do que a Ceilândia, ela tem o seu parque, tem prédios em cima de nascentes que drenam as nascentes lá livremente, né? E aqui a gente, né, uma cidade antiga, a cidade mais populosa, a cidade com os candangos, com as pessoas que construíram a capital, os incansáveis, e com os filhos dessas pessoas, os netos dessas pessoas. E a gente, depois de ter sido afastado, né, que Ceilândia é campanha de erradicação à invasão, a gente já carrega no nome esse afastamento, essa exclusão. Então, esse empreendimento, ele vem para ser colocado num lugar onde antes tinha a promessa de um parque. E aí depois não dava para fazer esse parque e dinheiro e isso e aquilo, o impacto. E agora os lobos corporativistas decidiram que vão construir prédio, quadra, empreendimentos. E assim, é assustador assim, ver como é que isso acontece descaradamente e quanto pouco poder a gente tem sobre isso, né? E aí isso vai piorar ainda mais a situação do Rio Melchior. E foi vindo disso, né? Porque eles queriam fazer audiências nas caladas, eles pegaram a audiência, queriam esconder a audiência, fazer online, eles apareciam online pelo computador, aí a galera foi lá, armou um barraco, aí também teve uma na FCE, que é a Universidade de Brasília, né? Que foi, curiosamente, pioneira nesse lugar de descaso com essa área que a gente tem. Por quê? Porque a gente precisava desse polo Ceilândia, não tinha lugar, e aí colocaram a Universidade de Brasília, Ceilândia lá. Só que não foi estudado os impactos ambientais e sobre esgoto e tudo mais. E aí foi implementado. Depois veio o IFB, que fica ali do ladinho. E aí, a partir disso, eles estão se valendo disso. Não, era área de preservação, né, antes. Mas agora não é mais área de preservação, porque já veio a UNB, o IFB, já fez o estrago. Então, o que custa a gente estragar mais um pouquinho, assim? E aí foi desse movimento, assim, nessas audiências, de bater de frente, que nasceu o movimento Salve a Área JK e o Melchior, que anda fazendo muitas ações, lutando bastante contra esse empreendimento. Isso tudo que você falou me lembrou bastante de uma aula que a gente teve sobre pobreza ambiental, que fala muito sobre o preconceito ambiental que essas áreas administrativas têm, essas áreas mais pobres, e me lembrou muito sobre um comentário que até mesmo eu fiz na aula, que foi: as únicas pessoas que têm poder para mudar isso, elas acabam marginalizando e excluindo mais ainda essas áreas, porque o principal objetivo é excluir tanto até parar de existir. Porque é um descaso total com essas coisas. Por exemplo, eu vejo muita diferença entre o ar aqui da Ceilândia, lá, aqui de Sol Nascente, Pessoa, essas coisas, lá para Asa Sul. O ar aqui é mais pesado porque aqui é menos arborizado, é tudo mais abafado, é tudo mais calor. E lá, as árvores, essa questão ambiental, eles se adaptam com o tempo. Se tiver mais quente,
fica mais arborizado, fica mais fresco. Se tiver mais frio, as árvores vão se adaptando para mandar esse ar para as pessoas se adaptarem e viver com uma qualidade de vida melhor. Aí, eu vou fazer a pergunta agora. É só um comentário avulso que eu queria fazer. E a pergunta que eu tenho é: de onde vêm os recursos para continuar com o Instituto? Porque eu sei que não é remunerado para vocês. Vocês fazem de coração. E de onde vem o Instituto para continuar com de onde vem os recursos para continuar com as causas, para ajudar assim? Primeiro eu vou pontuar sobre o comentário que você fez. Assim, infelizmente o poder público não faz muita coisa, né? Mas felizmente eles não são as únicas pessoas que podem mudar. Eu ainda acredito na força da coletividade, dos quintais produtivos, das hortas comunitárias e urbanas. Eu acho que são ações pequenas e pontuais, mas que, se somadas no seu todo, elas fazem muita diferença na sua comunidade, com o seu pessoal, né, entre os seus. Sobre a qualidade do ar, é muito louco que a gente saiu agora de uma batalha vitoriosa, que é a batalha contra a termoelétrica. Eles estavam querendo desativar a única escola rural que a gente tinha ali entre Ceilândia e Samambaia para implantação de uma termoelétrica, sendo que nossa energia vem de Furnas. Então, assim, a gente vem de um desgoverno tão pensado para as grandes empresas e para o negócio que massacra a gente, que isso estava sendo tramitado, isso estava passando adiante. Para você ter ideia, a geração de emprego que estimavam-se lá era cerca de 100 empregos para uma destruição em massa, porque são 30 andares, uma termoelétrica, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, jogando fumaça. Isso ia piorar a nossa qualidade do ar de uma forma tão absurda. E foi uma guerra muito, muito árdua, assim. A gente teve que bater de frente, foram audiências. A gente produziu um sarau chamado Sarau Show Termoelétrica, que a gente tentou contar com o espaço público não nos acolheu, porque disseram para o governador que se acolhessem essa nossa manifestação, cabeças iam rolar. Então, os funcionários, sabe? E a gente lutou muito, e a gente brigou muito. E agora, recentemente, a gente teve essa vitória, e aí não vamos ter a desativação dessa escola, e essa ideia da absurda, né? Porque isso também é uma forma de necropolítica. Foi desarticulada e foi uma grande vitória. Agora, indo para o que você perguntou sobre a questão dos recursos, é tudo uma força coletiva, né? É a coletividade. A gente se institucionalizou recentemente por um Prolabore que a gente conseguiu através do edital delas, que é um edital a nível nacional, que ele fomenta iniciativas jovens e lideradas por mulheres, e escolheu o nosso trabalho. Então, a gente teve o nosso trabalho escolhido, e aí a gente contou com recurso, creio eu que foram R$80 mil, e aí a gente conseguiu se institucionalizar depois de 5 anos e meio de trabalho clandestino, né? A gente conseguiu deixar de ser coletivo e a passar a ser instituto. Mas a gente trabalha por meio disso, né? A gente tenta FAQ, editais públicos, emendas parlamentares, mas a grande maioria das ações que a gente fez foi com pouco ou nenhum dinheiro, com a força da coletividade, né? A gente acredita muito, assim, que o pouco de cada um se torna um muito para todo mundo. Então, a gente vai precisar fazer uma ação de plantio. Eu tenho um adubo. Não, eu tenho umas mudinhas lá em casa. Eu tenho semente. Não, eu posso ajudar fazendo um som. Não, vou fazer o flyer de divulgação. Então, a gente vem trabalhando nessa lógica, né? Até hoje, a gente nunca recebeu, assim, um salário mensal e, tipo, pelo trabalho que a gente está executando. Não, para além desses deveres com o Instituto, né, e que eu não trabalho só com o Instituto, porque eu sou multiartista, então eu também trabalho no eixo da arte, que está
totalmente linkado com o meio ambiente, né? Se a gente pensa assim que em muitas culturas a gente canta a música de colher, a gente canta a música no tempo de plantar, a gente tem nossos instrumentos, a cabaça que está ali, por exemplo, que é usada para fazer instrumentos, né? O tambor, que é corda, que é pele, que é madeira. Então, a gente fazendo esse link, né? Eu também trabalho com outras coisas, né, na gestão da Casa do Hip Hop, do Som Nascente, que é uma iniciativa muito importante, né, de falar de hip hop nos povos de periferia, ainda mais dentro da segunda maior favela da América Latina, é muito importante. Mas, de maneira geral, eu diria que é nós por nós mesmos. Ok. E sobre, assim, o mobilizar as pessoas, né? Porque eu sinto, assim, que dentro da periferia, a gente é meio que afastado dessas questões ambientais, da luta ambiental e tudo mais, porque é como, eu acho que eu até ouvi isso num curso de formação, uma pessoa falando, a gente estudando sobre direitos ambientais, e a pessoa falou, como é que eu vou me preocupar com a falta de árvore se eu não tenho nem o que comer em casa? Sabe, tipo, são essas coisas que afastam a gente dessa luta, mas não pelo nosso querer, porque tem outras urgências que o sistema coloca como, né, como se elas viessem primeiro, antes do que as causas ambientais, quando na real a luta ambiental ela atravessa todas as outras, né? Ela é completamente transversional, assim, ela faz toda essa caminhada. E aí eu queria saber como é para vocês lidar com todos esses atravessamentos e quais são as ferramentas de mobilização da comunidade que vocês usam. Massa. É complicado, de maneira geral, né? São muitos aspectos, né, que a gente tem. A urgência em sobreviver, mas também eu acho que o que precisa ser feito é uma virada de chave, é uma mudança de mentalidade. Porque plantar árvore é sobreviver. Plantar é comer, sabe? A gente precisa comer hoje, então a gente tem que plantar no ontem, sabe? Então, eu acho assim, eu tava falando assim que a primeira coisa que a gente tem que tomar enquanto luta, enquanto causa social, antes de qualquer outra, é alcançar a soberania alimentar. Porque antes de eu lutar, antes de eu debater, antes de eu precisar fazer qualquer coisa, eu preciso estar forte e saudável. E um povo só consegue alcançar a força e a saúde se bem nutrido. O povo desnutrido não vai à luta. Quem não come não consegue guerrear. Então, eu acho que a gente tem que... essas pessoas que pensam assim, dessa forma, elas têm que entender que isso é um chamado urgente. A gente tem se encaminhado cada vez mais para a escassez hídrica e de alimentos. Se pensar na questão da escassez hídrica, a cada uma foto no chat GPT é 6 litros de água, cada pergunta simples é 2 litros de água. Os data centers, para quem não sabe, o data center é onde ficam toda a programação das inteligências artificiais. Lá nos Estados Unidos, a gente já está vendo uma crise hídrica em algumas cidades, onde as inteligências artificiais estão drenando rios inteiros. E agora o Brasil tem se colocado à disposição de receber esses data centers. Então a gente tem que lutar e se atentar nesse quesito, porque se vir data center para o Brasil, eles querem a nossa água, sabe? Eles sabem que a gente tem água, muitos lençóis freáticos, mas, cara, se a gente ficar brigando no data center, a gente tem que parar de pensar que a água ela é infinita, porque ela não é, né? Ela é finita. A gente precisa gestar, a gente precisa plantar água. Quando a gente planta, a gente também planta água, sabe? Porque as águas vão confluir ali embaixo, vai se formar lençol freático. Quanto mais planta, mais água sendo captada do meio ambiente, do ar. Quando não tem planta, quando é um lugar seco, sem nada, vai chover, o piso totalmente compactado, vai chover e o solo vai perder aquele líquido facilmente. Quando a gente tem uma mata ciliar, né, que fica ao redor dos rios, aquela água ela tá presa, ela tá naquele solo, sabe? Ela alimenta
àquele lençol freático. Então, é muito louco, né? Você pensar isso, assim. Mas as ferramentas de mobilização que a gente usa, como eu disse anteriormente, a gente busca muito não desenvolver, mas se envolver. Então, quando a gente chega num local, por exemplo, como a Floresta da Nazaré, e já tem uma liderança comunitária que faz um trabalho, que cuida de uma horta, que cuida de uma praça, de um beco verde, aquela iniciativa já está acontecendo, ela só precisa de força, sabe, para essa engrenagem rodar. Então, a gente busca trabalhar com os principais interessados naquele espaço, né? Só que muitas vezes é difícil. A luta ambiental ela é solitária. O que a gente mais vê são pessoas já idosas, pessoas mais velhas nessa luta. Aqui no DF a gente tem essa característica, assim. Infelizmente o Instituto Filhas da Terra acaba meio que sendo uma exceção, porque a maioria das pessoas que estão trabalhando e lutando são pessoas mais velhas, são pessoas que já estão cansadas, né? Igual a Ivanete e tantos outros, sabe? A gente não tem visto a juventude se mobilizar, a juventude a pegar nos mutirões. São as pessoas mais velhas que estão plantando, estão no mutirão. E isso me preocupa muito, porque os conhecimentos não estão sendo passados, sabe? As pessoas já não sabem fazer mais uma pamonha, sabe? Não sabem fazer mais uma farinha, não sabem plantar e colher. E aí, numa pane, num sistema que é previsível, o que a galera vai fazer, sabe? Acho que a gente tem que se conscientizar muito também sobre essa luta por terra e por território, né? A gente precisa ter nosso espaço, a gente precisa ter nosso lugar, a gente precisa sair das kitnets, dos lugares alugados, a gente precisa fazer essa luta por terra e por território. Cada um tem que ter seu pedaço de chão, com a sua água correndo, com a sua plantação, sabe? Ter autonomia, sabe? A gente perdeu essa autonomia com o tempo. A gente deixou de ser dono dos nossos próprios narizes. O mercado que dita qual é a marca de arroz que eu como, qual a época que eu vou comer ameixa e uva passa. Ameixa e uva passa e panetone só no Natal, hein? Não vai comer antes, não. Salpicão não é agora, não. Entende? E aí, quando a gente começa a plantar, quando a gente começa a fazer nossas culturas, a gente começa a entender um ciclo tão grande, a gente entende o tempo, a gente entende a natureza, a gente entende a terra, a gente se entende melhor. Com o tempo, o ser humano ele passou a pensar a natureza aqui e eu sou eu. Mas esqueceu que a gente faz parte desse ciclo, a gente é natureza, a gente é feito de água, a gente é feito de terra, a gente é feito dos nutrientes, a gente é feito de comida. Então a gente precisa buscar estratégias para buscar a nossa autonomia. Você pensa que você tem autonomia porque você tem um emprego que te paga um salário mínimo, você mora numa casa, tem um celular e tem internet? Você não tem, todos nós estamos numa lógica de escravidão dentro desse sistema, que ela só pode ser vencida a partir do momento que a gente tiver autonomia. Se amanhã o mercado fechar, se amanhã não tiver comida, se amanhã as grandes indústrias não fabricar, eu vou fazer meu colar, eu vou fazer minha maquiagem, eu vou fazer a minha comida, eu vou fazer a minha cama, eu vou fazer os meus móveis, sabe? Então eu acho que falta isso. Mas a gente estava falando sobre se mobilizar, eu me empolguei. Continua daí. Mas eu achei maravilhoso, porque eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que a gente está caminhando assim para um adormecimento, e um adormecimento que é um projeto, né? Um projeto colonizador, esse sistema, assim. Porque eu fico pensando, cara, que como é que pode a gente aceitar tão facilmente, assim, como você disse, né? Que ditem a nossa alimentação, que ditem o que a gente vai comer hoje, o que a gente vai comer amanhã, e sem se levantar contra isso, sem se questionar, assim, quem construiu esse sistema? Foram os nossos ancestrais que construíram esse sistema que a gente vive? Sabe? A gente sabe que não. Então, qual é o nosso modo de fazer? Sabe? Como é que a gente se relaciona com a Terra? Se é que a gente tem relação com a Terra, é porque a gente perdeu completamente. Então, assim, eu acho muito importante esse ponto que você trouxe. E eu acho que você que está aí assistindo, sentado, completamente confortável com o seu celularzinho, com a sua casa, vamos se questionar. Será se isso é conforto mesmo? Será se você tem autonomia, como a Cristália falou? Vamos levar isso para
pra dentro da nossa mente. Eu acho que isso é muito algo que foi parado de passar de geração para geração, porque, por exemplo, os nossos avós, eles plantavam, eles colhiam, eles faziam o corre deles. Eu acho que a nossa geração, assim, foi ficando muito preguiçosa. Então, tipo, eu acredito que muito foi pelo não me sinto pertencente. Eu não vou colocar a mão na massa, eu não vou fazer meu corre, eu não vou fazer isso porque não é pra mim, esse lugar não é meu. Então, eu acho que a partir do momento que você se sente pertencente, desperta um desejo de lutar por essas coisas, porque, por exemplo, mesmo, vida toda fiquei meio adormecida. Aí agora eu tô começando a participar desses projetos, tentando ser participativa, porque o quê? Virou a chavinha de que, tipo, eu não tô lutando isso aqui só por mim, não é só pra me sentir pertencente, é pra que a minha futura geração não morra. É verdade. É muito disso. Sim, eu acho que nenhum de nós é tão melhor do que todos nós juntos. É isso. É isso, é muito 3 isso. minutos. Tá, eu acho que é isso. Acho que foi muito rica essa troca, muito rica essa conversa. Eu queria agradecer você, amiga, agradecer, assim, imensamente por você estar aqui, mas principalmente por você ser linha de frente dentro dessa luta, que muitos de nós, às vezes, a gente nem conhece, mas você tá lá, você tá levando o nome da Ceilândia, você tá levando a nossa causa também, sabe? Então, muito obrigada por isso, de verdade. Eu queria agradecer também a geral que tá aqui atrás, que vocês não estão vendo aí, mas tem uma galera aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo que somou, que tava junto. Queria agradecer a Gabi, que emprestou as lapelas, agradecer o Matheus também. Agradecer, deixa eu ver, quem mais, amiga, que a gente agradece? Todo mundo que tá aí, todo mundo que ajudou a participar, que ajudaram a gente com os recursos, com câmera, que tá ali na gravação, que ajudou no áudio, no cenário, na iluminação. O Reginaldo. Que não vieram, o Reginaldo, sim, total. É nóis, muito obrigada, gente. Agradecer todo mundo, porque é um corre coletivo. Exatamente. E é isso, vamos lutar e ser feliz só de raiva, caralho.